Olá, meus amigos, bom dia. Mais uma sexta-feira, é a última de setembro e hoje celebramos o dia de São Jerônimo. E estamos fazendo as nossas catequeses. Na última sexta-feira, nós terminamos a catequese sobre a pessoa de Jesus Cristo. Creio em Jesus Cristo. Fizemos várias semanas, umas 15 semanas ou 18 semanas, se não estou enganado, a respeito disso. Hoje, nós iniciamos a catequese sobre o Espírito Santo. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, Ele que falou pelos profetas. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três pessoas realmente distintas entre si, conservando a unidade de natureza, que eu quero dizer que existe uma única natureza divina, mas que se revela trina em pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Porém, cada uma é pessoa à sua maneira. O primeiro é pessoa por sua paternidade, nós estamos falando de Deus Pai. O outro é pessoa por sua filiação, falamos de Deus Filho, Jesus Cristo. E o Espírito Santo, que não é um terceiro polo, é comunhão do Pai e do Filho. É o amor que os une. Daí a gente pode dizer que o Pai é aquele que gera, por isso ele é a fonte de tudo. O Filho é o gerado e o Espírito Santo é a geração. Então a gente, a partir disso, pode dizer que na comunidade trinitária, o Espírito Santo é o amor, que mantém a unidade de natureza e amor, onde o Pai e o Filho estão unidos e são Pai e Filho. Como amor, o Espírito Santo é o nexo entre o Pai e o Filho, mas é também o nexo entre as pessoas, entre o Pai, o Filho e nós, que somos o corpo, a igreja, o corpo de seu Filho Jesus Cristo, ou do Filho de Deus, Jesus Cristo. São significativos os textos bíblicos sobre o Espírito Santo. E nesses textos, o Espírito aparece como distinto do Pai e do Filho. E aparece, por exemplo, assim no batismo de Jesus, onde o Pai se faz ouvir apontando o Filho e o Espírito Santo é apresentado sob forma de pomba. Só para recordar o texto, Jesus vai ao encontro de João Batista, é batizado na água. Ao sair da água, desce sobre ele o Espírito Santo em forma de pomba e do céu se ouve uma voz que diz: "Este é o meu Filho amado, escutai o que ele diz." Também é marcante o mandato missionário de Jesus. Vejam o Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19 e seguinte. Diz o texto: "Ide, pois, e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo." Mas a passagem onde se pode perceber com mais clareza a trindade de pessoas em Deus é aquela onde Jesus promete enviar o Espírito Santo. Diz Jesus: "E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Paráclito, para que fique permanentemente convosco." É o Espírito da verdade. Vocês podem conferir no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16 e seguinte. Portanto, são notadamente três pessoas distintas: o Pai que dá e envia, o Filho que envia da parte do Pai e no nome de quem se faz o envio, o Espírito Santo que é enviado e que é outro que não o Pai e o Filho. Assim é que se dirá na Anunciação que Maria Santíssima dará à luz um filho, o Filho do Altíssimo, e o Espírito Santo a cobrirá com a sua sombra. É sempre o Espírito Santo que nos faz filhos. Espírito nos leva ao Pai mediante o Filho, fazendo-nos filhos no Filho.
leva-nos a, com o Filho, clamar Abba, Pai. A Lumen Gentium, que é a Constituição dogmática sobre a Igreja do Concílio Vaticano II, diz assim, e eu vou ler para vocês textualmente: consumada a obra que o Pai confiara ao Filho realizar na terra, foi enviado o Espírito Santo no dia de Pentecostes, a fim de santificar perenemente a Igreja, para que assim os crentes pudessem aproximar-se do Pai por Cristo no mesmo Espírito. Ele é o Espírito da vida, ou a fonte de água que jorra para a vida eterna. Por ele o Pai vivifica os homens mortos pelo pecado, até que Cristo ressuscite seus corpos mortais. Pela força do Evangelho, ele rejuvenesce a Igreja, renova-a perpetuamente e leva à união consumada com seu esposo, pois o Espírito e a esposa dizem ao Senhor Jesus: vem. Esta citação é da Lumen Gentium, número 4. Caríssimos, a infusão do Espírito Santo se dá na comunidade primitiva para ser o princípio de união e santificação dos que foram redimidos no sangue de Cristo e para chamar a todos para formarem o novo povo de Deus e obter a dignidade da filiação divina em Cristo. Em comunhão de fé e de amor, os cristãos vão experimentar uma vida transformada e conquistada por Cristo em seu favor, como desígnio do Pai, que por amor quer salvar todos os homens. O pequeno catecismo católico, eu creio, nos ensina: o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Não o podemos ver, reter, nem mostrar. Não podemos dispor dele porque ele é Deus e age secretamente no mundo e nos corações. A Nicodemos, um doutor de Israel, Jesus diz: o vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é também todo aquele que nasceu do Espírito. Confira o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 8. Caríssimos, se nós não podemos ver o Espírito ou retê-lo, podemos, contudo, experimentar a sua existência e a sua ação, pois o apóstolo Paulo diz na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 5: o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Portanto, deixemo-nos guiar por esse Espírito, porque ele está em nós, é nosso guia. Meus amigos, um bom final de semana. É o final de semana do primeiro turno das eleições. Voltemos com consciência, escolhamos aquele que achamos ser o melhor para governar o nosso estado e o nosso país. Escolhamos também pessoas dignas para o legislativo. E agora invoco sobre vocês a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus, um abraço e até o nosso próximo encontro.